Olá, bom dia. Eu comecei fazendo aqui uma transmissão ao vivo, mas eu tive que encerrar porque a transmissão estava péssima, estava travando, então vamos ver se agora vai. Sobre relacionamentos abusivos. Meu nome é Ana Gomes, consteladora familiar, terapeuta sistêmica familiar, especialista em relacionamentos tóxicos e abusivos. Geralmente, num contexto social de relacionamentos abusivos, seja no trabalho, na família ou em qualquer contexto social em que você esteja inserido, duas personalidades básicas permeiam nesse contexto social, que são os psicopatas e os narcisistas. Qual a diferença entre eles? Os psicopatas, eles já nasceram com essa personalidade, não tem cura, tá? Eles já nasceram assim. Então, são pessoas desprovidas de culpa, são frios e calculistas. Eles não têm empatia e o único objetivo deles é conseguir as coisas para eles mesmos, seja lá qual for o objetivo deles. Né? Então ele vai se aproximar das pessoas, ele vai formar família, ele vai ter um relacionamento social apenas para conseguir benefício para si, de acordo com o que ele quer para ele, entendeu? Então assim, eles visam sempre uma vantagem pessoal. E eles não têm escrúpulos em passar por cima das pessoas, eles não têm sentimento de culpa se ele te magoou, se ele te lesionou, ou física ou psicologicamente, né? Dependendo do espectro aí, né? Então, assim, o psicopata tem espectros, né? Então, desde o leve até o grave, gravíssimo, né? Que são aqueles serial killers, né? Que matam, né, estupram e tal, e tem o leve também, né, que são aquelas pessoas que trabalham em empresas, né, que geralmente são ótimos profissionais, porque eles não colocam a emoção ali no trabalho, né, então assim, eles vão atrás do objetivo deles e eles passam por cima de todos, né, desde trapaças até outras situações, né? Claro que uma pessoa que trapassa dentro de um trabalho não é um ótimo profissional, mas até descobrirem isso, né, ele é considerado. Então, essa é a personalidade psicopata. Gente, eu esqueci de gravar aqui, deixa eu colocar para gravar, porque eu vou gravar essa live, eu vou deixar gravada lá no YouTube, tá? Peraí. Eu acho que tá tirando foto, vamos ver. Botei pra foto, vamos botar pra vídeo. Gente, é isso mesmo, tá? Eu tô começando, então assim, se eu for esperar ficar perfeitinho, eu não vou começar nunca, tá? Então, vão ter algumas falhas aí de início, mas é com a prática que a gente vai, tá? Porque eu tava querendo ser muito perfeitinho, não tava dando certo, porque eu ficava esperando o momento certo de gravar um vídeo, de gravar uma live, de gravar uma live ao vivo, e eu simplesmente resolvi abrir a câmera e começar a falar, porque conhecimento e ideia tem, né? Porque eu estudo muito, né? Eu sou autodidata também, né? Então, assim, tem muito conteúdo aqui para passar e eu vou abrir a câmera e vou passar de qualquer jeito, porque o momento é esse, né? Então, tá, vamos lá. Vamos retomando, né? Então, falei dos psicopatas, agora eu vou falar dos narcisistas. Os narcisistas, eles têm sentimento de culpa, né? Só que eles disfarçam esse sentimento de culpa até para eles mesmos. Então, ele faz um negócio, né, que machucou ali, magoou uma pessoa, machucou.
No momento que ele percebe que ele magoou, ele fala assim, caramba, olha o que eu fiz. Só que ele fala assim, eu preciso mascarar isso aí. Então, para ele mesmo, ele arruma uma desculpa para dizer que ele fez aquilo ali porque aquela pessoa ali o levou a fazer aquilo. Então, a culpa nunca é dele. Ele arruma uma desculpa para dizer que a culpa é do outro. A culpa sempre é do outro. Nunca é do narcisista, né? E geralmente os relacionamentos abusivos estão muito conectados com os narcisistas. Por quê? Porque, por exemplo, os narcisistas, eles formam famílias, né? Eles são pessoas que eles buscam alguém, né? Alguém geralmente dependente emocional, né? Se for o narcisista extrovertido, né? Aquele que parece que tem uma autoestima, né? Muito grandiosa, né? Que é o narcisista grandioso. Ele busca como parceiro ou parceira pessoas submissas, dependentes emocionais, que têm uma autoestima baixa e que vão obedecer, fazer tudo o que eles querem, para não perdê-los, né? Então, são pessoas fracas, frágeis, né? Emocionalmente, e aí eles vão buscar essas pessoas, né? É de uma forma inconsciente? Pode até ser, mas é que uma outra personalidade que não seja essa, uma pessoa mais segura, mais centrada, mais forte, ela não permanece com o narcisista. Porque na primeira que ele fizer, a pessoa tem a segurança de ir embora e falar, não quero isso pra mim. E ela vai embora, né? O que acontece? Vítimas de narcisistas, elas podem ir se trabalhando e reconhecer que elas estão convivendo com um narcisista? Sim. Só que é muito difícil sair da relação com o narcisista. Por quê? Porque ele captura aquela pessoa, né? Isso numa pessoa que já está ficando consciente de com quem ela está vivendo. Pior, uma pessoa que não tem consciência de com quem ela está vivendo, né? Então, vamos supor, uma mulher, né, que se casou com um homem narcisista, né? E aí ela passa ali anos vivendo com aquela pessoa ali. No início, a pessoa vai fazer com ela um mecanismo que se chama love bomb. O que significa isso? Bomba de amor. Ele vai jogar amor, ele vai estudar aquela personalidade ali, o que ela gosta, né? O que ela espera de um parceiro, e ele vai ser exatamente aquilo ali que aquela pessoa espera de um parceiro. Ou vai ser até melhor, mas, né? Então, ele vai conversar, vai ter uma primeira conversa ali com aquela pessoa, ele sente, ele percebe, por exemplo, que aquela pessoa ali tem um sonho de ser pedida em casamento, de usar aliança, de que aquela pessoa ali peça a mão dela pro pai, de, sei lá, de formar a família ali, aquele castelinho de família, marido, mulher, filho e tal. A pessoa tem aquele sonho ali. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma surpresa, ele vai elaborar um jantar, ele vai comprar a aliança do tipo que ela gosta, vai levar flores, vai fazer tudo. E aquela pessoa vai ficar assim, meu Deus do céu,
céu, eu encontrei a minha alma gêmea, eu encontrei o amor da minha vida, nossa, ele é maravilhoso, né? Só que aí ela vai se render ali aquele amor, né? E vai relaxar ali na relação. Quando ele perceber que essa pessoa tá ali nas mãozinhas dele, apaixonada, aí ele começa a fazer o trabalho dele de manipulação, né? Então ele começa a dizer o que ele quer, o que ele não quer, da forma como ele quer, da forma como ele não quer. Em princípio, essa pessoa vai começar a fazer as coisas, porque tá no início do relacionamento, ela quer agradar, ela não quer perder aquela pessoa maravilhosa que ele se apresentou de início. Algumas coisas ela vai achar estranho, né? Mas ela vai passar por cima de algumas coisas, né? Eu vou relevar isso aqui, eu vou relevar aquilo ali. Gente, eu tô falando ela, mas pode ser ele. Também ocorre o contrário, tá? Tem mulheres que são narcisistas, né? E pode ser o contrário, né? De homens que são ali capturados pelo narcisista, né? E aí depende do espectro, né? Porque se for um narcisista de leve a médio, ele vai fazer umas coisas assim, meio que agressivas, né? Ou então, se a pessoa, a mulher ou o homem que estão com eles não seguir o que eles querem, aí eles eles têm um mecanismo que se chama contato zero. Eles deixam aquela pessoa ali sem contato com eles ignoram. Então eles pegam as coisas, dizem que vão embora, aí pega as coisas, faz as malas, faz um teatro, faz a mala, diz que vai embora, que não vai ficar, aí aquela pessoa fica assim, meu Deus do céu, aí ela começa a ficar desesperada, porque ela, meu Deus, eu vou perder essa pessoa maravilhosa que entrou na minha vida, e às vezes ela não fez nada demais, mas para a pessoa ficar, ela pede desculpa, né? E quanto mais ela se submete, mais ele vai dominando aquela pessoa ali, né? Então, quanto mais ela se submete, mais ele cresce naquele ambiente ali, né? E assim vai acontecendo. Aí, vamos supor, esse relacionamento perdurou com essa mulher, tô dando exemplo da mulher que fica mais fácil, tá? Mas vocês adaptem aí. Esse relacionamento continuou dessa forma assim, né? E nunca mais aquele homem romântico que fez a surpresa, que pediu aquela mulher em casamento, que foi maravilhoso, né? Que levou ela no carro, que pagou um jantar romântico, nunca mais ele aparece. E aquela mulher fica ali naquela esperança de que um dia ele vai se apresentar como aquele personagem, que a gente sabe que é o personagem, mas ela não. Ela fica ali naquela esperança de que um dia ele vai aparecer de novo. Mas não, só que não, né? E ele pode até vestir esse personagem, se ela ameaçar de deixá-lo. Aí ele veste o personagem novo. Aí ela, ele voltou o que era antes. Mentira. Porque aí quando ela relaxa de novo, ele já larga o personagem. Porque não é ele. Ele não é assim na essência dele. Ele tá vestindo um personagem. Gente, narcisistas escondem a sua essência. E eu vou explicar por quê. Narcisistas são pessoas que formaram a sua personalidade assim.
Diferente dos psicopatas que já nasceram psicopatas, tá? Sem sentimento, sem nada. O narcisista não. Ele formou a sua personalidade. Por quê? Porque ou eles nasceram num ambiente tóxico em que também eles eram filhos de narcisistas, eles foram criados por narcisistas. Então, essas pessoas foram pessoas que se sentiram humilhadas e tiveram muito sofrimento, se sentiram sozinhas, humilhadas, né? Então, Ana, toda pessoa que se sentiu humilhada, rechaçada, né, que levou surra, sulapada, vai se tornar um narcisista? Não necessariamente, tá? Então, vão existir as pessoas que tiveram esse tipo de tratamento na infância, que sentiram desse jeito e que vão se desenvolver acreditando que são uma porcaria, com uma autoestima muito baixa, tá? E aí vão ser dependentes emocionais, porque faltou o alimento do acalento, do apoio, da segurança para essa pessoa, né? E então elas vão ter uma autoestima baixa e vão ter as personalidades que foram humilhadas, rechaçadas, né? Levaram bronca, surra, sei lá o que, e um dia falaram assim: não, chega, eu sou uma porcaria mesmo, eu realmente sou uma porcaria, mas eu preciso. Porque essas pessoas que são tratadas desse jeito, elas se desenvolvem achando que são uma porcaria, né? E o narcisista não é diferente. Ele acha que ele é uma porcaria, que ele, em essência, é uma droga, que ele não vale nada. A autoestima do narcisista é muito baixa. Só que ele fala assim: eu preciso sobreviver em sociedade. E para eu sobreviver em sociedade, eu preciso vestir um personagem que é foda, que é o máximo. Então ele inventa um personagem para ele sobreviver, né? A que idade isso acontece? Isso é muito relativo. Tem gente que isso começa a acontecer na adolescência, na pré-adolescência, na infância que eu digo assim, passando dos 7, 8 anos, lá para os 10 anos, quando a pessoa já começa a ter consciência do ego dela, né? Então, ele veste um personagem, ele inventa um personagem, né? Então, ele vai ler sobre várias coisinhas para ele, quando ele for conversar com alguém, ele saber conversar sobre várias coisas, né? Então, assim, tudo que você fala com um narcisista, ele sabe conversar sobre aquilo. Ele não vai ser um expert em nada, mas ele sabe um pouco de cada coisa, né? E ele coloca um personagem de muito seguro, né, ali na situação. Então, as pessoas, quando vão ali lidar com o narcisista, eles acham assim: nossa, essa pessoa, ela é muito segura, porque ele passa uma imagem de segurança, uma imagem de ser antenado, de que sabe muita coisa, tudo que você conversa com ele sabe, ele diz que sabe, que já esteve, ele mente, né? Ele diz que ele já esteve ali, que já fez parte daquele lugar e não sei o que. Mentira, não fez parte de nada, né? E ele vai ali ludibriando as pessoas. Outra coisa, tornam-se pessoas muito sedutoras, porque eles cuidam da imagem, né? Então, eles passam uma imagem de que tem uma autoestima lá em cima, só que não tem, né? Porque quando o narcisista ele se vê sozinho, ele aí
ele entra em contato com aquela pessoa ali que é ele mesmo, que é a essência dele, que ele acha que é uma grande porcaria, né? Por isso, narcisistas têm pavor de ficar sozinhos, né? Então, eles buscam pessoas para formar uma família. É porque ele ama? Não, não é porque ele ama. Narcisista não ama, tá? O narcisista, ele ama ele mesmo, em termos, né? Porque assim, tudo é para ele. Eles têm uma personalidade autocentrada, né? Tudo é para eles. Então eles vão casar com uma pessoa porque ele ama? Não, ele não vai casar com uma pessoa porque ele ama. Ele vai casar com uma pessoa para não ficar sozinho. Por quê? Quando ele tem pessoas à volta dele, ele tira o foco dele mesmo. Então, por exemplo, se o narcisista tá morando com uma esposa e tem filhos, aí sumiu alguma coisa dele na casa, alguém pegou. Não foi ele que botou num lugar e que ele não tá achando. Não, alguém pegou. A culpa é de quem pegou. A frase do narcisista é o seguinte: quem fez isso? Ele tá sempre perguntando: quem foi que fez isso? Se ele quebra um copo que tá na pia, a culpa não foi dele. A culpa foi de quem botou aquele copo no lugar errado. E tem sempre um culpado. Não acontece um acidente, quebrou o copo, ok, quebrou o copo. E daí? Copos quebram, acontece. Mas não, faz um cavalo de batalha e quem botou esse copo aqui, porque não tinha que estar, porque eu quebrei, porque foi fulano. É assim. Então, gente, viver com um narcisista é muito tenso. É muito tenso, né? Outra coisa, esses são os narcisistas, os externos, né? Aqueles que se mostram, né? Que parecem que tem o ego lá em cima, né? Que são os narcisistas extrovertidos, né? Aqueles que precisam aparecer, né? Que mostram uma autoimagem assim muito maravilhosa, que são sedutores, né? Estão sempre muito bem vestidos, cheirosos, arrumados, né? Se é um homem, eles são muito gentis com as mulheres e tal, eles atraem pessoas para eles, né? Sim, atraem, né? Fazem de tudo para serem ótimos amigos, então assim os amigos adoram ele, né? Mas assim, é tudo na superficialidade, porque quando ele vive em família, realmente é muito difícil conviver com um narcisista. Se ele é de um espectro leve a médio, dá para se levar, né? Mas narcisistas precisam ter limites. Então, a pessoa que está vivendo com um narcisista, ela precisa ter consciência, primeiro, que ela está vivendo com um narcisista. A partir do momento que ela tem consciência que ela está vivendo com um narcisista, ela precisa fortalecer a personalidade dela, tá? Ela fortalecendo a personalidade dela, ela vai começar a botar limite nesse narcisista, né? Ela precisa também ter uma independência financeira, porque senão o narcisista vai utilizar disso para fazer chantagem com essa pessoa. Então, a frase padrão do narcisista é a seguinte: você não vai fazer o que eu quero, não, sou eu que te sustento. Então, se você não fizer o que eu quero, eu te tiro isso, te tiro aquilo, te deixo sem nada. Entendeu? Ele vai fazer chantagem. Então, se você está fortalecido emocionalmente, você não depende emocionalmente dessa pessoa, você não depende financeiramente dessa pessoa, você não tem motivos para se submeter ao narcisista, né? Então, agora, se você depende financeiramente dele ou emocionalmente, fica muito complicado, né? Então, a pessoa que está convivendo com o narcisista, ela precisa se trabalhar para ficar independente financeiramente, independente emocionalmente, tá? Aí você vai avaliar, vale a pena viver com essa pessoa?
Dá para viver com essa pessoa? Se der, bota limite. Porque quando ele vier com os ordenamentos, as ordens dele, você fala, não, peraí, aqui não, isso aqui não, agora é o meu momento, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai podando, porque narcisista precisa de limite, tá? E se for um narcisista que tá muito impossível você viver, né? Aí realmente o ideal mesmo é o contato zero, é você sair dessa relação, é manter a distância. Seja marido, seja mulher, seja pessoas da família, pai, mãe ou filho, entende? Porque dependendo da relação ali, às vezes fica impossível, fica muito nociva a convivência com esse tipo de personalidade. E os narcisistas ocultos, vamos lá. Narcisista oculto, por incrível que pareça, é o mais difícil de se conviver, de se detectar. Primeiro que é difícil de se detectar, né? As pessoas passam uma vida inteira vivendo com um narcisista oculto e não conseguem perceber que é um narcisista. Porque, diferente do narcisista extrovertido, o narcisista oculto, ele tem uma autoestima baixa, ele tem uma insegurança muito grande, né? E a insegurança dele é tão grande que ele não conseguiu se desenvolver na vida, né? E por ele não ter conseguido se desenvolver na vida, ele não consegue olhar para isso e falar assim, eu não tive forças. Ele não admite isso para ele. Então ele precisa inventar uma história, um motivo para dizer por que ele não se desenvolveu na vida. O narcisista extrovertido, não. Ele vai se desenvolver na vida. Ele vai fazer de tudo para ser o top do top do top. Porque ele precisa se mostrar assim. Já o oculto, não. Ele não teve força para isso. Ele se sente uma porcaria, ele tem uma baixa autoestima, ele se sente uma droga e ele não consegue admitir que ele não teve força para ir para o mundo, para ir para a vida, buscar crescer, né, como pessoa. Então, ele vai arrumar uma desculpa para ele e para todo mundo. Então, ele vai dizer que é o seguinte, que ele não conseguiu se desenvolver na vida, né, por causa das pessoas que estão ali à volta dele, porque o meu marido não deixou, porque eu tive os meus filhos depois, porque tudo foram os outros. Os outros foram muito ruins, né? E aí eu não pude me desenvolver, eu não pude, mas eu sou muito boa, eu sou muito inteligente, eu sou amadurecida, eu sou ótima, eu poderia ter sido uma ótima profissional, mas não deu. Não deu porque eu casei cedo, porque o meu marido não deixava eu fazer as coisas, por causa do meu marido eu não pude fazer uma faculdade, então eu tô falando mulher, marido, mas pode ser o contrário, tá? Marido e falar que a mulher não deixou, né? Não deixou ele fazer uma faculdade, aí depois eu tive os filhos, e aí eu me dediquei aos filhos, e não sei o que, e eu tenho um grande dom, mas eu também não pude desenvolver esse meu grande dom. Às vezes até tem mesmo, mas não desenvolveu porque não teve força para desenvolver, porque, gente, ninguém é dono da vida de ninguém. Você tem a sua vida, só que essas pessoas, elas não têm força para transpor e ir em busca de si mesmo. Então elas vão dar um monte de desculpa. E elas têm inveja. Elas têm inveja daqueles que conseguiram crescer na vida, conseguiram se desenvolver,
né, conseguiram se desenvolver mesmo na vida, né? Elaborar as suas coisas e tal, né? E foram em busca da sua própria vida, né? Do seu futuro. Eu não falo só de trabalho também, mas família, emprego, enfim, da sua felicidade. São pessoas muito infelizes, né? E aí, o narcisista oculto, geralmente são mulheres. Mas tem homens também, né? Eles, quando se trata de filhos, tá? Eles vão eleger um filho que é o bode expiatório e um outro filho que é o filho de ouro. Geralmente, eles vão observar ali as crianças, tá? E o filho bode expiatório, geralmente é aquele mais questionador, aquele que não segue o padrão familiar ou o padrão do narcisista oculto, tá? Aquele que questiona, aquele que quer ir por um caminho diferente. Esse vai ser o bode expiatório. Por quê? Porque o narcisista oculto, ele vai ter um controle, não vai conseguir ter tanto controle sobre esse filho, né? Já o filho de ouro é o filho que o narcisista ele vai conseguir um controle maior. E aquele filho ali vai ficar do lado dele, né? Os dois acabam sendo manipulados porque assim, a criança, ela acredita em tudo que os pais falam. Principalmente a mãe. A mãe tem um grande controle sobre os filhos quando são crianças. Então, o bode expiatório, ela ou ele, né, narcisistas, vão dizer para aquela criança ali, ou fazer ela entender que ela é uma porcaria, que ela não vale nada, que ela é burra, que ela não vai conseguir nada na vida, que ela é fraca, que ela tem uma personalidade fraca, enfim, ela vai ser tudo de ruim. Ela, que eu digo, a criança, pode ser menino ou menina, tá? Ela vai ser tudo de ruim, né? E isso não precisa ser falado diretamente, falado também, mas é mais assim, sentido, né? Assim, a criança ela percebe no olhar de reprovação da mãe ou do pai, né? Então, assim, não precisa ser só falado, é sentido, é tudo junto, né? E aquele ser ali, aquela criança, ele se desenvolve acreditando que ele é com perdão da má palavra, mas eu vou ter que falar, uma merda, né? Ele se desenvolve acreditando. Ué, mamãe e papai falaram, eu vou acreditar. E aí, ele começa a levar isso para o meio social, quando ele sai de casa, assim, quando ele começa a frequentar o meio social. Então, qual é o primeiro meio social depois da família que a criança começa a frequentar? A escola. Então, ela já vai para a escola achando que ela é uma porcaria, que ela é uma merda, né? E aí, se ela, lá no inconsciente dela, né? Porque a criança, ela não tem essa consciência muito, assim, muito arraigada, né? Tudo muito lá no inconsciente, tá inserido, tá introjetado. E desde muito cedo. Que ela é uma droga, que ela é burra, que ela não vale muita coisa. Ela vai para a escola e ela fala assim, para que eu vou prestar atenção se eu não valho muita coisa? Eu já não valho mesmo, eu já não sou boa. Então, assim, não vou prestar atenção. Aí ela presta atenção no passarinho, presta atenção na árvore, eu não estou dizendo que todos os casos são assim, tá? Mas, assim, muitos casos considerados TDAH não são TDAH. São crianças que estão dissociadas.
elas estão vivendo num mundo paralelo, que é o mundinho delas ali. Porque o mundo atual, ele tá tão ruim para aquela criança ali, tão ruim, que no momento em que ela tá sozinha, sem os pais, ela vai para o mundinho dela, que é um mundo paralelo. E a gente chama isso de dissociação. Então ela fica ali dissociada, fica no mundinho dela, aí ela vai prestar atenção no coelhinho, na avezinha que passa pela janela, né? E às vezes não é transtorno de déficit de atenção. Às vezes a criança está passando por isso. Isso é tratado como transtorno de déficit de atenção. Então é bem complexo, porque assim, quando o médico ele vai verificar isso na criança, ela tem todo o sintoma de déficit de atenção, mas na verdade teve um motivo para ela estar se desenvolvendo assim. Eu não vou entrar nisso aí, porque assim, meu objetivo aqui é falar dos relacionamentos disfuncionais, né? E aqui, especificamente, eu tô falando dos narcisistas, né? Da convivência com os narcisistas, né? E as consequências que podem causar. Mas uma delas é essa, tá? E a pessoa, como isso começou a acontecer desde a infância, né? A criança vai para a escola e volta sem saber nada. Aí é mais um suprimento para o narcisista esmagar aquela criança ali. Porque ele vai. Aí mesmo é que ele vai olhar com olhar de reprovação, vai dizer, meu filho não sabe nada, meu filho não consegue aprender, meu filho. Ou seja, a mensagem subliminar ali, você é burro. Você é burro e você depende de mim aqui para eu te dizer o que você tem que fazer. Né? E aí aquela criança vai se desenvolvendo um adulto com uma personalidade muito baixa, sem saber nem quem é, né? E achando que é uma droga. Achando que é uma droga. Então, aí de novo a roda viva, né? Vai passar para outra geração assim. Então, ou ele vai vestir um personagem e vai virar narcisista também, ou ele vai se tornar um ser de uma autoestima muito baixa, se achando uma droga, uma porcaria, e em qualquer contexto social em que ele esteja inserido, ele vai ser o bode expiatório, né? E aí, enquanto ele não toma consciência de quem ele realmente é e do que ele está vivendo, do que disseram para ele que não é verdade, né? Enquanto ele não toma essa consciência, essas situações abusivas vão continuar se repetindo na vida dessa pessoa. Isso tem um motivo, tá? É um motivo até, eu uso dizer, espiritual. Esse motivo é para, enquanto, e isso é em tudo na nossa vida, enquanto a gente não resolve uma situação interna, uma dificuldade interna nossa, a gente vai viver a mesma situação até resolver. Depois que ela se resolve, aí você bota um basta, aí nunca mais isso acontece. Mas enquanto você está com essa situação interna e não consegue resolver, ela vai se repetir. Como um looping. Ela vem. Você não quer, você foge. Mas você, quando você vê, você está inserido no mesmo contexto. No trabalho, em qualquer lugar. Né? Então,
os narcisistas ocultos, eles vão agir assim com o filho bode expiatório. E essas vão ser as consequências que vão causar nessa criança. E o filho de ouro? O filho de ouro é aquele que vai fazer tudo para agradar o pai ou mãe narcisistas. Então, vai ser aquele filho que, além dele agradar o pai ou mãe narcisistas e receber elogios por isso, o pai e a mãe narcisista vão botar o filho de ouro contra o filho bode expiatório. Porque eles vão falar mal do filho bode expiatório, vão difamar essa pessoa na família. E aí o filho de ouro vai ouvir aquilo ali do pai e mãe narcisista. Primeiro que o filho de ouro não tem a menor noção que ele está lidando com uma mãe ou com um pai narcisista oculto. Ele acha que aquela mãe ou aquele pai narcisista oculto são santos, são maravilhosos, né? Aí o pai e a mãe narcisista oculto vai chegar pro filho de ouro e vai falar assim: ai, o bode expiatório, nossa, olha o que ele fez comigo, que desgosto, meu Deus do céu. Aí o filho de ouro vai chegar e vai falar assim pro bode expiatório: mas como é que você faz isso com a nossa mãe ou com o nosso pai? Meu Deus do céu! Aí fica um filho contra o outro. É isso que o narcisista oculto faz. Porque o objetivo dele é criar discórdia mesmo. Porque a atenção tem que ir toda para ele. Ele tem que ter atenção, ele tem que chamar atenção. Ele tem que estar, em evidência, E quando a filha bode expiatório ou filho bode expiatório, ele cresce na vida, o narcisista oculto, ele tem inveja, ele não torce por aquele filho ou filha, ele não vibra com aquele filho ou filha, tá? Relacionamentos de narcisistas ocultos, pode acontecer, tá? Vários tipos de relacionamentos com vários tipos de personalidades, tá? Então pode acontecer do narcisista extrovertido, ele se relacionar com borderline, que tem muita necessidade de amor, de carinho, de atenção, Então o borderline ele vai ali se submeter aos caprichos do narcisista extrovertido para ele ter aquele suprimento ali, Pode acontecer de narcisistas ocultos se relacionarem com narcisistas extrovertidos. Por quê? Porque o narcisista extrovertido é tudo aquilo que o narcisista oculto gostaria de ser e não conseguiu, e não tem coragem de ser, Porque, na verdade, os narcisistas ocultos, eles são muito covardes, eles não têm coragem, Então, eles arrumam como marido ou esposa pessoas que vão ser exatamente aquilo que ele ou ela, narcisistas ocultos, gostariam de ser e que não conseguiram ser, Então, como ele sabe o limite dele com o narcisista extrovertido, o que ele faz? Ele se faz de submissozinho ali, Vai fazendo todas as vontades e tal, até a página 2, Porque, na verdade, ele se faz de muito bonzinho ali, de muito santinho. Aí ele usa da culpa. Não esqueçam, narcisistas sentem culpa. Eles só camuflam a culpa deles. Então eles usam da culpa para deixar o narcisista extrovertido culpado, e aí ele vai lá e manipula o extrovertido. Então tem um grande jogo de manipulação ali. Ora o extrovertido está manipulando o narcisista oculto, e o narcisista oculto se deixa manipular até onde ele percebe que ele não vai ser prejudicado, e o narcisista oculto manipula o narcisista extrovertido.
E o narcisista extrovertido não percebe que está sendo manipulado pelo narcisista oculto, porque para o extrovertido ele está lidando com uma pessoa muito boa, né? Assim como para todos os membros da família. Só quem vai perceber que o narcisista oculto não é tão bom assim vai ser o filho bode expiatório. Por quê? Porque o narcisista oculto, quando ele está sozinho com o bode expiatório, ele é sarcástico, ele é irônico, ele dá indiretas. E aquele tipo de indireta, aquele tipo de olhar que só quem percebe é a pessoa que está recebendo. É tudo muito velado. Por isso que é até difícil de detectar. Por isso que quando uma pessoa dessa, que é vítima da convivência com o narcisista oculto, ela vai para uma terapia, nem o terapeuta percebe, porque o psicólogo, né, a terapia tradicional que eu digo, o psicólogo, ele, na faculdade de psicologia, gente, eu já fiz faculdade de psicologia, eu não cheguei a me formar, mas porque no meio do caminho eu percebi que o que eu queria mesmo era ser terapeuta holístico e não psicólogo. O psicólogo, ele é mais protocolar, né? Então, assim, na faculdade de psicologia, mas eu sei muito de psicologia, porque eu estudei psicologia. Na faculdade de psicologia, você não aprende sobre a personalidade narcisista. Você não aprende. Você não aprende sobre relacionamentos tóxicos, abusivos. Depois que termina a faculdade, por isso que eu nem terminei. Porque eu já sabia o que eu queria. E eu falei, gente, eu vou perder meu tempo aqui, porque eu vou esperar terminar uma faculdade para começar a estudar. Entendeu? O que eu quero me especializar, não precisa disso, né? Então, voltando ao que eu estava falando. Na faculdade de psicologia, o psicólogo, ele se forma sem saber nada, sem ter estudado sobre as personalidades psicopatas e narcisistas, né? Então, assim, vai ser muito difícil um psicólogo que não fez um curso especializado, que não leu, que não estudou, que não viu live, nada disso, sobre as personalidades narcisistas, detectar ali que uma pessoa está sendo vítima de um narcisista. Vai ser muito difícil, né? Eles vão dizer várias coisas. Sua mãe ou seu pai, sei lá, tem medo de que algo aconteça com você. Sua mãe e seu pai não aprovam o seu marido porque ela não foi feliz no casamento. Várias coisas desse tipo. Na verdade, não é nada disso. Ela ou ele estão com inveja da sua felicidade. Verdade é essa. Tá bom? Ela ou ele não torcem para que você seja feliz, porque você tem que estar aqui, ó. Ok, eles podem até nem querer que você passe fome e que nada de ruim aconteça com você, mas vocês não podem ultrapassar o patamar deles. Na cabeça maluca deles. Vocês não podem, o filho não pode ultrapassar aqui o patamar. Quando ele percebe que esse filho, principalmente o bode expiatório, tá ultrapassando o patamar, aí, meu filho, aí ele vai começar a difamar na família, vai ser uma pessoa ruim, a pessoa que não dá atenção, é a pessoa que fez isso, fez aquilo, que distorce as coisas, bota um contra o outro, faz contato zero, fica anos sem falar, né? Aí a pessoa, ela deixa, o narcisista, ele deixa as suas vítimas tão loucas, que as vítimas, pode ser mãe, pai, marido, qualquer coisa, a vítima, ela acaba perdendo o controle, né? Assim, acaba perdendo o controle. Chega um momento que a vítima não aguenta mais. E aí ou ela dá um berro ou ela vai entrar em depressão. Né? Então vamos supor, ela não entrou em depressão, mas ela deu um berro, gritou lá com o narcisista, chega, não aguento mais, não sei o que, não sei o que lá. Sabe o que o narcisista vai fazer? Vai falar assim, aí ó, maluca, não fiz nada, principalmente o oculto. O oculto, ele é um santo para a família toda.
Ah, mas ele deixou aquele filho ali tão doido, que chega um momento que o filho fala, chega, sei o quê? Aí sabe o que ele vai fazer? Ele fala assim, ó, maluca, olha como é que ela me trata, ou ele. Olha como é que ele me trata, um ingrato. É uma ingrata, porque eu sempre dei tudo. Eu sempre fiz tudo, desde que ela estivesse seguindo aquele script ali que a mãe ou o pai narcisista escreveram mentalmente, né, para aquele filho ali. Porque se sair do script já era. Se sair do script, eles param de falar com a pessoa. Se ela seguir o que ela escolheu para ela, eles param de falar com a pessoa. Então a pessoa tem que morar no lugar que eles querem, a pessoa tem que agir da forma como eles querem, a pessoa tem que ter o emprego que eles querem, a pessoa tem que ter a personalidade que eles acham que é correta. Porque senão, se ela for ela mesma, ela não presta. Aí o narcisista vai sair de cena como uma... Vai se colocar escasso, como se ele fosse uma pessoa assim, muito importante. Sabe como é que é? Ele vai se tornar escasso para aquela pessoa ali, né? Eu já soube de gente que falou que a mãe simplesmente sai andando assim. Sai andando. Né, como se ela fosse a última Coca-Cola do deserto. Ok, ela é a única e última mãe que essa pessoa vai ter. Não existe outra que ela vai ter, só vai ter essa, né? Mas infelizmente, fazer o quê, né? Então assim, por que eles se fazem escassos? Raciocinem comigo, um produto, quando ele é escasso, quando ele está faltando no mercado, não fica todo mundo atrás e quando aparece um ou outro, você paga o preço que for para ter esse produto no mercado? Então, é isso. Quando uma pessoa se torna escassa, ela se faz valorizada. E é isso que o narcisista faz. Quando ele não consegue que as suas vítimas façam o que ele quer, ele se torna escasso para que ele seja desejado por essas vítimas. Entende? Então, se o filho não faz o que o narcisista quer, ele para de falar com essa pessoa. Ele não vai conversar, não. Falar, poxa, meu filho, olha, eu penso dessa forma, mas se você pensa dessa, por que você pensa? Ele não busca saber os motivos pelo que aquela pessoa ali agiu daquela forma que ele não concorda, né? Ele não coloca por que ele não concorda, o que ele acha, o que ele pensa. Não, ele para de falar com aquela pessoa ali. Entende? Então é isso, relacionamentos com narcisistas são muito difíceis, né? Com psicopatas nem se fala, são pessoas que temos que tomar, assim, muito cuidado, né? Precisamos nos autoconhecer, né? E principalmente saber o nosso valor dentro da sociedade, dentro da família, como pessoas, conhecer a nossa essência, porque os filhos de narcisistas, eles vão para o mundo sem saber quem são. Porque para sobreviver, eles tiveram que fazer aquilo que mandaram ele fazer. Então, eles não tiveram a oportunidade de olhar para dentro e saber o que eles gostam, o que eles querem fazer, como que eles são, como que eles agem, o que eles têm de forte e o que eles têm de fracos. Eles tiveram que seguir um script ali. E muitas vezes, por defesa, eles seguem. Porque não tem como você viver sendo punido o tempo todo. Então, chega um momento que os filhos do narcisista eles vão dizer assim, não, eu vou fazer o que eles querem,
para eu poder viver um pouco em paz, porque senão a pessoa não tem paz. Então é isso, tá? Eu tenho muito mais a dizer, mas no momento tá de bom tamanho essa live, que é o que eu tava gravando aqui na câmera já até fechou, porque eu acho que eu não tenho mais espaço. Eu vou deixar lá no YouTube o que eu consegui gravar até agora, quem quiser olhar depois, dá uma olhada, olhem lá, tá? E quem quiser fazer uma constelação e participar do programa Desate os Nós da sua vida, que são 10 sessões, incluindo constelação familiar, a R$80 cada sessão. Acessa lá no Instagram, na minha bio, o meu link, entre em contato comigo no WhatsApp e a gente marca as sessões, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, boa semana.